Olá, profs! Sejam bem-vindos à Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a aprimorar o seu trabalho. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como sobreviver até o final do ano letivo sem surtar e ainda fazer um bom trabalho. Assiste todo o vídeo porque eu vou te dar excelentes dicas para tornar essa reta final do ano mais leve para ti e para os teus alunos. Quando chega essa época do ano, faltando aí 2 meses para o fim das aulas, a energia de muitos professores começa a acabar, especialmente para quem trabalha em escola pública, assim como eu, né? A nossa rotina que já não é nada fácil e tem aí uma série de desafios normalmente, né, na rotina do dia a dia, nessa época ela começa a ficar mais pesada e pode prejudicar aí a nossa saúde e o trabalho junto com os alunos. Tudo que a gente passa durante o ano letivo, né, começa a pesar. Eu, por exemplo, lá na minha escola tá passando por reformas, eternas reformas, né? Quem trabalha em escola pública sabe como é que funciona. Era para durar 1 ano, já tá mais de 2 aí, sem previsão de concluir. Mas enfim, e por conta disso, acontecem várias coisas, né? Falta água na escola e aí não tem aulas, a gente tem que mandar atividade para os alunos fazerem à distância. Bagunça todo o nosso cronograma, todo o nosso planejamento, toda a nossa rotina, né? Os alunos que incomodam, não param de incomodar, a gestão às vezes não ajuda muito, né, a controlar esses alunos. Então, cara, isso chega a um certo ponto do ano letivo assim que a gente fica literalmente esgotado, né? A nossa paciência termina, a nossa energia também vai acabando. E eu sei que não sou só eu que passo por isso, né? Muitos professores dentro da minha escola e de outros lugares também relatam os mesmos problemas, né? Porque como um todo no Brasil, né, a realidade que a gente tem, especialmente aí da escola pública, é essa. Então, eu fiz esse vídeo exatamente pensando nisso. Muita gente aí pensando, né, esperando só que as férias cheguem logo, e eu não vou mentir, eu também tô querendo que elas cheguem, né, para dar uma descansada, para poder recuperar as minhas energias, né, e no ano que vem aí começar todo vapor de novo, mas a gente ainda tem 2 meses de aula pela frente. E a gente não pode abandonar tudo agora, né? Temos que trabalhar, temos que ensinar os nossos alunos, né? Temos que controlar a turma e para fazer isso, eu trouxe aqui algumas dicas excelentes que vão te ajudar bastante nessa reta final do ano. Então, se tu quer tornar o teu trabalho na escola mais leve para ti e também as aulas mais tranquilas para os teus alunos, fazer eles se engajarem um pouco mais nessa reta final aqui, aprenderem realmente alguma coisa que eles vão levar para a vida deles, acompanha o vídeo até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena. E aí vocês devem estar se perguntando qual que é o benefício de mudar a rotina de trabalho nessa reta final do ano letivo. Como eu falei, né, faltam menos de 2 meses aí para encerrar o ano e a gente vai ter mais trabalho ainda para poder modificar o que a gente está fazendo e ter melhores resultados? Não, a gente vai fazer pequenos ajustes, tá? Vou te mostrar como inserir pequenos elementos dentro da tua aula, né? Sem te dar mais trabalho. Vou te dar dicas também para você economizar tempo, né? Poder curtir um pouco mais, descansar aí com a tua família e não se estressar tanto dentro de sala de aula, tá? Então, os benefícios de você fazer esses pequenos ajustes agora, nessa reta final do ano, é, primeiramente, o impacto positivo na tua saúde mental, né? A saúde mental dos professores em geral. Porque usando as ferramentas certas, né, sabendo como utilizar, tu pode melhorar os teus resultados dentro de sala de aula, da tua produtividade também em casa, se você trabalha em casa, se você faz a hora atividade lá na escola, né, prepara as tuas aulas, corrige atividades e tal, você pode melhorar essa situação, né, se esforçando menos e se estressando menos também, tá? Porque às vezes algum detalhe dentro ali de sala de aula, abordando um aluno, né, lidando com algumas situações, se você faz de uma maneira ou de outra, o resultado é completamente diferente e o serviço vai ser o mesmo. Então a principal vantagem eu diria que é você manter a sua saúde mental até o final do ano, que é algo extremamente importante, principalmente aí na nossa profissão, né? A gente tem que estar com uma boa saúde mental para poder ensinar adequadamente os nossos alunos, para poder chegar ali e fazer uma boa aula, né? Um segundo benefício é ter um envolvimento um pouco maior dos alunos. Quando você traz elementos, atividades, alguma coisinha diferente, nessa época do ano, né, que os alunos já estão cansados, que eles já não estão muito afim de estudar, né, também só estão esperando as férias chegar, dá uma renovada no ânimo dessa gurizada, né? E o terceiro ponto é deixar um legado. Então, quando você trabalha temas que trazem ensinamentos importantes que os alunos vão levar para a vida deles, isso é legal porque lá na frente, pode ser que eles não entendam todos os detalhes do conteúdo agora, né? Ele não soube exatamente aquele ponto que tem que colocar a crase, por exemplo. É um detalhe que faria parte ali do teu conteúdo que o aluno não lembrou. Mas se você trouxer algo instigante, diferente, que chame a atenção dele, seja numa atividade, seja numa história que você conta, né?
ele vai lembrar da maior parte do conteúdo e naquele detalhe específico daquela letra, quando ele precisar lá na frente utilizar, ele vai saber como pesquisar, ele vai relembrar daquela aula, né? Não de todos os tópicos, porque é impossível, né? Uma pessoa ter uma memória tão boa, alguns têm, mas a maioria das pessoas não, mas ele vai saber por onde pesquisar, ele vai lembrar que aquele conhecimento era importante e quando aparecer aquela palavra específica, ele vai ter condições de reaver aquele conhecimento, né, de relembrar aquele conhecimento, até porque hoje a gente tem a internet, na internet aí livros, apostilas, sites que falam sobre todo o conteúdo. Então você conscientizar o aluno de que aquele conhecimento é importante, de que ele tem uma aplicação prática, né, na vida cotidiana, quando chegar esses momentos que ele precisar daquele conhecimento, mesmo que ele não lembre todos os detalhes, ele pode dar uma pesquisada na internet aí, relembrar e aproveitar aquilo a favor dele, né? Então você vai ter gerado aí um aprendizado que realmente vai fazer a diferença na vida dos alunos, né? Se ele não tivesse aquele conhecimento, pode ser que ele não consiga resolver um problema que ele vai enfrentar no futuro. Então, se ele tivesse conhecimento básico, ele tem a possibilidade de pesquisar por conta própria, relembrar aqueles conceitos para conseguir resolver os problemas que surgirem na vida dele. E aí você realmente vai estar contribuindo para o crescimento pessoal daquele aluno, né? E será que funciona inserir pequenas coisas diferentes na aula para chamar a atenção dos alunos, para fazer eles se interessarem mais, para tornar a aula mais leve? No meu caso, funciona muito bem, porque quando eu trabalho da maneira tradicional, digamos assim, né, passando conteúdo no quadro lá, exercícios, questões, né, explicando normalmente o conteúdo ali para os alunos, o professor no centro, digamos assim, da sala de aula, né, centro das atenções, eles geralmente ficam lá meio apáticos, desinteressados, desmotivados, né, meio olhando, não prestando atenção, alguns prestam, alguns não. Então, quando eu trago aulas um pouquinho diferentes, quando eu trago uma história, uma demonstração, um experimento, faço uma dinâmica, os alunos, eles se tornam mais participativos, né? Eles se interessam mais pelo conteúdo e pelas atividades que estão sendo desenvolvidas. Ainda tem aqueles que ficam lá dispersos, meio perdidos, desinteressados, né? Mas melhora bastante. Mas então, como fazer se mesmo com atividades diferentes ainda tem alunos dispersos, ainda tem um pouco de bagunça e tal? E aí que tá o X da questão, né? Se você trouxer esses elementos diferentes, né, dar contexto para aquilo que você está falando, ou seja, trabalhar aplicações práticas do dia a dia, que eles vão realmente utilizar, e inserir um elemento que é a competição ou desafios, né? Botar os alunos aí para competirem em grupos, né? Um em relação ao outro, dentro da própria turma ou individualmente, ou desafiar eles a fazer alguma coisa, isso gera muito mais engajamento. Porque, cara, pelo menos no ensino médio, essa questão da competitividade é muito grande. Eles são lá meio apáticos, meio sem vontade, mas quando tu insere alguma coisa, nem que coloque uma nota maior para quem se dedicar mais, né? Um incentivo, digamos assim, né? De nota, eles se puxam muito mais para realizar as atividades. Aí eles cumprem as metas, né? E isso acaba gerando aprendizado significativo, porque eles colocam a mão na massa para realizar as atividades que tu propõe, né? O conteúdo vai estar contextualizado, então ele vai encontrar uma relação no cotidiano dele. Aí tem a questão da ancoragem, né? Por isso que é um aprendizado significativo, porque tu vai ancorar um conhecimento novo em algo que ele já sabia, né? Então a aprendizagem realmente acontece, ela se torna significativa. Como eu disse, pode ser que ele não aprenda todos os detalhes, pode ser que ele tenha que relembrar em algum momento, né? Mas o fato é que ele aprendeu aquele conceito, ele aprendeu a importância, ele aprendeu qual é a relação do teórico com a vida real, a aplicação daquele conhecimento. E isso é extremamente importante para que o aluno enxergue sentido naquilo que ele está fazendo, né? E quando ele enxerga sentido, ele tende a ser muito mais participativo, a engajar com os colegas, a realizar as atividades, né? E a atender aos comandos aí do professor. E não precisa mudar muita coisa no que tu já faz nas tuas aulas, né? Pode manter o mesmo ritmo, a mesma metodologia. É só inserir elementos simples, mas que fujam do conteúdo técnico ali da aula tradicional. Você tem que surpreender os alunos em algum momento para chamar a atenção deles, né? E para isso você vai focar em atividades, em assuntos, em temas que estejam mais alinhados aos interesses dos alunos. Cara, vocês não sabem o potencial disso. Isso gera resultados muito positivos em pouco tempo, mesmo que tu não tenha aquele planejamento lá de longo prazo, né? E mesmo que o final do ano estando bem pertinho aí. Tá, beleza, pegar os interesses dos alunos, né? Trabalhar isso em aula, relacionar com o conteúdo, mas como diabos, né? Eu vou fazer isso. O segredo aqui é deixar que os próprios alunos tragam esses assuntos que vão ser discutidos nas aulas. O conteúdo você vai decidir, né, enquanto professor, mas o tema vai ser por conta deles. E aí quando tu aborda os interesses da própria turma, né, os conteúdos, eles vão ser
abordados de forma transversal, ou seja, eles não vão ser o foco da aula. Isso não minimiza a importância dos conteúdos, muito pelo contrário, porque quando esses conteúdos eles são estudados em primeiro plano, né, a aprendizagem ela é mecânica, né, os alunos decoram, o negócio é descontextualizado, não tem um paralelo com a realidade deles. E quando a gente deixa em primeiro plano o tema, a aplicação do conteúdo, a gente vai estar ancorando aquele novo conhecimento em alguma coisa que o aluno já sabe. E tem várias teorias de aprendizagem que falam exatamente sobre isso. A zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, as inteligências múltiplas de Gardner e a aprendizagem significativa de Ausubel. Então, se você pega um conteúdo, né, e ancora, ou seja, conecta com alguma coisa que o aluno já sabe, que está presente ali no cotidiano dele, esse aprendizado ele se torna significativo. Ou seja, o aluno ele vai lembrar muito mais facilmente daquele conteúdo. Como eu disse, pode ser que algum detalhe ele se perca no meio do caminho, mas é muito melhor do que ele simplesmente decorar. Decorar a gente esquece. Agora, se você relaciona com alguma coisa do teu dia a dia que faz parte ali do teu cotidiano, esse aprendizado ele dura por muito mais tempo. Isso costuma funcionar muito bem para coletar informações e entender melhor o que os alunos realmente querem saber, o que eles têm curiosidade, aonde que eles querem chegar, quais que são os sonhos deles, né, as aspirações e tal, quais que são os medos, o que impede eles de realmente seguir aquilo. Claro que eles estão numa idade ainda que eles não podem, não são totalmente independentes, né, que eles não podem seguir aí por conta própria os seus sonhos, mas eles já devem começar a pensar nisso, né, a planejar o que eles vão fazer e tal, pelo menos ter um vislumbre do futuro. E discutir isso dentro de sala de aula, mesmo que não seja o foco ali da sua disciplina, é muito bacana para você coletar essas informações sobre os alunos. E aí você tem que aproveitar esses momentos de discussão, né, e tomar nota das informações que surgirem e usar isso para direcionar as tuas aulas lá na hora do planejamento. E aí tem um problema, né? Todo mundo deve estar pensando aí, como que eu vou trabalhar com tanto assunto diferente, né? Cada turma deve ter um interesse específico, né? Alunos têm interesses específicos dentro da turma, mas aí você vai fazer um apanhado geral. E como é que você vai trabalhar se tem 10, 20 turmas aí na escola onde você trabalha, 10, 20 assuntos diferentes? Como é que eu vou planejar tudo isso? Como é que eu vou fazer? Calma, relaxa. Não precisa criar atividades completamente diferentes para cada uma das turmas. O segredo aqui é fazer variações inteligentes, tá? Utilizar a mesma base e mudar só a maquiagem, digamos assim. Assim tu consegue adaptar as atividades para se encaixarem no currículo e nos interesses específicos de cada turma. Então tu vai lá, escolhe o conteúdo da aula, os materiais que vão ser usados, a atividade que os alunos vão realizar, e aí pode ser qualquer coisa, tá, gente? Responder a perguntas, resolver problemas, fazer uma dinâmica, uma demonstração, tá? A escolha é tua. Escolhe o que for mais adequado para aquele conteúdo, o jeito que tu mais gosta de trabalhar, né? Se você gosta mais de passar exercícios ou coisas no papel, ou se você gosta mais de fazer dinâmicas, aí fica a critério de cada professor. E aqui vai o primeiro segredo, gente. Não precisa inventar moda, nem criar nada do zero. Use os materiais prontos, de apostila, de livro didático que estão disponíveis aí na internet, ou reaproveita o que tu já tem de anos anteriores. O objetivo aqui não é encontrar o material perfeito, mas ter um ponto de partida para os alunos aprofundarem os estudos deles. E essa seleção aí de materiais tem que ser rápida, 30 minutos no máximo, tá? Então, não perca muito tempo nisso. Reaproveite os materiais que você já tem, pesquise aí na internet, rapidinho, selecione esses materiais e aí, depois disso, você vai procurar por vídeos, notícias, estatísticas, né, ou histórias que estejam de acordo com os interesses dessas diferentes turmas, tá? E aí, para facilitar, para deixar o negócio mais rápido, tu pode aglutinar interesses que sejam parecidos para economizar tempo, né? Então, se uma turma se interessa por culinária e outra por academia, por exemplo, tu pode utilizar um vídeo que fale sobre alimentação para atletas de alto rendimento. Se tu encontrar esse vídeo, pode ser utilizado aí para duas turmas. E aqui também vale a regra anterior, tá? Não procura pelo material perfeito e faz isso em menos de meia hora. Pense que ele vai servir como introdução ao assunto. Então, 1 ou 2 materiais aí, por interesse, são suficientes. Tenta aglutinar ali, como eu falei, né, para não perder muito tempo procurando esses materiais e selecionar um videozinho, um textinho, uma notícia, alguma coisa assim, já é suficiente. Se você encontrar 2, melhor ainda, senão 1 já está de bom tamanho. E aí, com todos esses materiais em mãos, você vai para a sala de aula e começa apresentando o assunto, né, que você descobriu, que é o do interesse daquela turma, e mostra lá o vídeo, a notícia, e começa com uma discussão sobre esse tema, né? E aos pouquinhos, no meio dessa discussão, conforme os alunos vão falando, conforme vocês vão explorando o tema, vai introduzindo o conteúdo a ser abordado, destacando aí a relação que ele tem com o assunto inicial. Para isso, tu pode e deve aproveitar os ganchos que os alunos deixam, né, para explicar o conteúdo,
né? Então você vai inserindo conteúdo ao longo da discussão sobre o tema, sobre o assunto selecionado, do interesse da turma. E se tu tiver dificuldade de fazer isso, né, tem pessoas que não conseguem, de forma espontânea, digamos assim, fazer essa conexão rápida ali diante dos alunos, tu pode utilizar o ChatGPT para te ajudar. Ele serve como assistente, tá, gente? E se você tem internet ali na hora, no teu celular, seja no 4G, no Wi-Fi da escola, né, tu pode pesquisar ali rapidinho e já fazer essa conexão e apresentar para os alunos. É só você baixar o aplicativo ChatGPT da OpenAI, tá? Tem que ser dessa empresa, que é o oficial. Baixa aí no teu celular, entra com uma conta ou cria uma, se você não tiver uma conta ainda na plataforma, e começa uma conversa com a inteligência artificial explicando que tu precisa de exemplos e de analogias para relacionar aquele conteúdo que você está abordando com o tema da aula daquela turma específica. E imediatamente ele vai te fornecer uma resposta que tu pode dar sequência aí na tua aula, né? Aproveitar o gancho deixado pelos alunos, né? Dar um contexto bem mais elaborado, porque eu, por exemplo, no momento ali, do calor do momento, digamos, na sala de aula, é muito complicado eu relembrar alguma coisa. Eu sei que tem várias coisas que estão relacionadas lá com aquele conteúdo e com aquele assunto específico. Cara, mas tu lembrar ali é uma pressão, né? Também você tem que lembrar aquilo ali no momento, fazer essa conexão rápida, fazer a aula desenrolar. Então, para 30 segundos, digita ali no celular, ele vai te dar a resposta, né? E você pode dar sequência na aula, aproveitando alguns elementos ali que ele mostra para você. Não precisa falar o passo a passo, né? E também tome um certo cuidado com o ChatGPT, porque ele pode fornecer algumas respostas meio enviesadas ou equivocadas também, tá? Então você, na posição de professor, tem que ter essa sensibilidade de avaliar se aquilo ali que ele te forneceu faz sentido ou não, né? Mas eu vou dizer uma coisa, gente. Façam isso, baixem o aplicativo do ChatGPT no celular, deixem ele lá prontinho, né, com acesso à internet, para vocês fazerem essas consultas rápidas durante a aula. Vocês não têm noção do quanto isso ajuda a tornar a aula mais dinâmica, tá? Senão você fica só no básico. Cara, cada um construiu o seu conhecimento na disciplina baseado nas suas vivências, né? E cada um tem vivências diferentes. Então, quando você pega um assunto que não faz parte ali do seu dia a dia, da sua formação inicial, que é o interesse dos alunos ali, né? Pode ser que esteja um pouco distante da tua realidade, que você não gosta, por exemplo, lá de academia e tenha que falar sobre isso com os alunos. Então, é difícil de você encontrar essa relação rápido ali na hora da aula, e essa ferramenta do ChatGPT, ele ajuda muito, não só a fazer essas conexões, analogias, citar exemplos, mas também criar alguma coisa ali na hora, uma dinâmica, uma atividade rápida para os alunos se divertirem até enquanto eles estão aprendendo, por que não? Então, se mesmo trazendo esses assuntos que estão mais alinhados aí aos interesses dos alunos, eles ainda não estiverem muito afim de participar, né, da atividade e tal, tu pode rapidamente ali pedir pro chat te ajudar a criar uma dinâmica, uma atividade rápida que faça todos os alunos se engajarem, né? Então digita lá, me dê sugestões, ideias, né, de atividades para realizar junto com os alunos com materiais que eu tenho dentro da sala de aula para explorar os conceitos desse conteúdo aqui, jogos, dinâmicas e tal. Cara, ele vai te dar uma lista de ideias ali e aí do nada, não, galera, vamos parar um pouquinho aqui, vamos fazer tal coisa e tal. Cara, vocês não sabem o poder que tem isso aí. Os alunos, eles começam a participar porque você está quebrando o padrão, tá? E quando você sai um pouco da monotonia ali, beleza, tem um assunto diferente, a gente está explorando uma maneira um pouco mais interessante esse conteúdo, mas mesmo assim tem alunos que vão ficar lá, né, sem vontade, não querem participar da aula, e quando você traz um desafio, uma dinâmica, um jogo para eles fazerem ali na hora, cara, a adesão é instantânea. Eles rapidinho vão estar participando da tua aula e vão estar aprendendo com aquilo, né? E aí depois dessa parte inicial, de explorar, né, os principais pontos do conteúdo contextualizado com o assunto que você trouxe, entrega a atividade que tu selecionou, né, aquela atividade básica que eu falei, né? E orienta os alunos quanto à realização dela. Se é para responder perguntas, se é para fazer uma dinâmica, uma entrevista, alguma coisa, né? Tira as dúvidas e ajuda os alunos que tiverem dificuldade, né, para realizar essa atividade inicial. E uma vez que essa atividade for concluída pelos alunos, aí chega o ponto interessante. Desafiar os alunos a explorar aplicações ou aprofundar o estudo sobre aquele conteúdo, relacionando aí o conteúdo que foi estudado ao assunto que gerou aquela discussão inicial. Eles já vão ter material, porque você comentou isso no começo da aula, né? Mas a ideia aqui é o quê? Os alunos produzirem algo novo a partir daquilo. Cara, pode ser uma carta, um vídeo, um jogo, um protótipo, uma demonstração, enfim, pode ser qualquer coisa. Dê liberdade para eles
criarem o que eles quiserem e usando os métodos que desejarem. Não julgue, não faz desse jeito, faz do outro jeito. Podem dar dicas, claro, de como eles podem melhorar o produto deles, digamos assim, né? Mas não queira ser o manda-chuva e dizer, não, isso aí vai dar errado, não faz desse jeito, porque a ideia aqui é justamente que os alunos façam da maneira deles, que eles exponham aquilo que eles aprenderam lá com a discussão inicial e com as atividades que você fez, aquelas atividades gerais, né, aquelas atividades padrão que você vai aplicar em todas as turmas, a ideia é que eles justamente consigam aplicar aquele conhecimento e criar algo novo a partir dos estudos prévios que foram feitos, né, da discussão e dos exercícios lá, da atividade que você criou. A única condição que tu tem que dar para eles é estar de acordo com o tema da aula, né, o assunto que gerou toda a discussão e com o conteúdo que está sendo abordado, que você trouxe para eles estudarem, né? E aí é importante permitir que os alunos trabalhem em grupos, mas estabelecer critérios avaliativos e um prazo para a entrega desse produto final, tá? Isso é importante para eles não fazerem atividade de qualquer jeito, né, capricharem e terem um produto bem bacana aí para entregar para você. Durante o desenvolvimento do projeto, acompanhe os alunos, oriente, ajude eles para o resultado ficar legal, tá? Não queira mudar totalmente o projeto, isso tem que surgir deles, mas dê dicas, dê ideias, sugestões para melhorar o resultado final, tá? E se você tiver dificuldade de fazer isso espontaneamente, digamos assim, né? Pô, difícil, né? Ficar adaptando atividades para cada grupo dos alunos em diferentes turmas. Recorre ao ChatGPT, usa ele a teu favor, utiliza as ferramentas que estão disponíveis aí para facilitar o teu trabalho. Então digita lá, os alunos eles querem criar uma carta, né, como se fosse o personagem, me dê ideias aqui do estilo de escrita que eles podem utilizar, ou de elementos que eles podem inserir ao longo do texto para deixar isso mais fiel, mais rico e tal. Cara, ele vai te dar uma lista de coisas e você repassa isso para os alunos, o que for interessante, obviamente, né? O que não for legal, o que for muito difícil de fazer, você não repassa. Então você pega aquelas ideias, filtra e passa para os alunos, tá? Isso tem um poder gigantesco, tá, gente? Porque a gente não é onisciente, a gente não tem a capacidade de resolver tudo, de ajudar todos os alunos em diferentes assuntos, como eu disse, a gente tem a nossa especialidade, a gente tem as nossas vivências, muitas vezes a gente não conhece aquele assunto que está sendo, que é de interesse da turma, né, que a gente trouxe para contextualizar o conteúdo, mas ter um assistente do teu lado, digital ali, grátis, e que te dá respostas imediatas, pô, é sensacional, cara. Então em uma aula ali tu consegue ajudar todos os grupos da turma, simplesmente ali digitando algumas palavrinhas e repassando as informações para os alunos. E eu garanto que vocês vão se surpreender, gente. Quando a gente traz esses temas, né, de interesse dos alunos e dá liberdade criativa para eles trabalharem, e além disso, suporte para que eles desenvolvam as ideias deles, a dinâmica escolar se torna muito, mas muito mais leve, tanto para você, professor, quanto para os alunos. E quando você vê, já vai ter feito várias atividades legais com os alunos, porque não demora muito tempo para fazer isso. Uma aula ali você apresenta o conteúdo, dá o contexto, né? Já entrega a atividade para eles começarem a fazer. Na aula seguinte você dá continuidade, finaliza, né? Tira as dúvidas com os alunos, já começa o projeto e na terceira aula você finaliza tudo. Então é algo rapidinho de fazer, você pode fazer 2, 3 vezes aí até o final do ano letivo tranquilamente, né? Abordando diferentes assuntos ou conteúdos, né? E quando você vê, as férias já vão ter chegado e com elas também vai vir o nosso merecido descanso. Então por hoje é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve aí no canal para mais conteúdos como esse aqui. Comenta como que tu tá nessa altura aqui do ano letivo e o que tu tem feito para aliviar a pressão e não surtar. Não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar outros professores no seu trabalho. Um abraço e até mais.